Fala pessoal, beleza? Davi aqui e hoje a gente vai dar continuidade à orientação a objeto que a gente está tendo aqui, né? E aí, o que eu tô pensando? Eu vou fazer um projeto aqui agora para a gente entender um pouco mais de encapsulamento e métodos, e na próxima aula, que seria a aula 7, a gente vai fazer um projeto completo, por exemplo, uma agenda que eu tenho aqui, que eu quero muito fazer ela com vocês aqui do zero. E a gente implementando outras coisas, sabe? Um switch, um for, que aí eu consigo explicar baseado num projeto, num contexto, sabe? Não num exemplinho, sabe? Então, seria bem mais interessante. Porque aqui, o if e o else, a gente consegue já colocar nas regras de negócio, aqui nos nossos métodos, nos nossos getter e setter que eu vou mostrar aqui, e a gente consegue fazer tudo isso. Beleza? E já quero falar que ontem eu não consegui postar o vídeo, porque eu tava tentei gravar, mas não estava dando certo e eu estava gripado ainda e estava complicado, tá? Então é por causa disso, tá? Então a gente tem 100 dias, agora é 101 dias para compensar o dia anterior. Vou ver ainda o que eu vou fazer, beleza? Vamos aqui criar então, a gente vai fazer um banco, tá? A gente vai criar uma classe main, eu vou chamar ela de main, deixa eu ver, transactions, transactions. Porque eu tenho um projeto, esse que eu fiz, eu tenho esse projeto no meu GitHub, que eu estava fazendo ele, mas eu não implementei bastante coisa nele, vou implementar aqui com vocês hoje. E aí eu vou criar uma outra classe chamada Transactions. A minha main vai ser o meu main mesmo aqui, então, como a gente já aprendeu, a gente vai colocar o main aqui, ele vai virar a minha classe principal, que aí a JVM vai começar por aqui, certo? E aí nas minhas transactions, que a gente já aprendeu na aula anterior, que a gente vai instanciar, a gente vai fazer um objeto com base nessa classe, eu mostrei para vocês que os atributos são as variáveis que a gente tem aqui, certo? Então, para um banco, a gente vai pensar o seguinte, num saldo. Eu vou pensar num saldo, num double, porque quando a gente está mexendo com saldo, a gente tem valores quebrados, né? 125,50, 125, sei lá, 130, 131,12. Então a gente tem valores com ponto flutuante, ou seja, valores com vírgulas. Então a gente vai colocar aqui um saldo, né? Que é o saldo que a gente vai ter aqui. E depois a gente vai colocar uma string do nome da pessoa que está acessando. Na verdade, eu vou colocar o nome primeiro, aí fica mais fácil de conectar. Vai ser o nome, o saldo e o CPF, né? Int CPF. Galera, tem gente que trata CPF com string. Isso porque CPF tem muitos pontos flutuantes, né? Ele tem pontos, tem, né, os pontos. Você podem ver sistemas que aceitam CPF sem os pontos dele. Mas tem sistema que você tem que pôr o ponto. Então você põe lá 990099-01. E tem sistema que é direto, né? Então aqui seria 009901. Tá? Coloquei um número muito grande aqui, mas é só para explicar para vocês. E o que acontece? Quando a gente está lidando com string, né? Então, se o CPF é string, a pessoa pode digitar os pontos que ele vai deixar passar, porque isso daqui é uma string, isso é uma string e esse traço é uma string. A gente define isso na regra de negócio. Mas como é um int, vamos supor que é um int aqui, tá? Tipo int, ele não aceita os pontos. Já viu o sistema que aceita CPF sem pontos, pede para você digitar 100 pontos? Isso porque provavelmente ele está tratando o CPF como int ou tá tratando o CPF como um short, por exemplo, enfim, como eles definiram lá. Então, aqui eu vou tratar como int, mas pode ser tratado como string, tá? E poderá, enfim, de qualquer forma, ser tratado como string. Não tem menor problema em CPF ser string, tá? E aí fica mais fácil para a gente fazer uma regra aqui, que o CPF, ele sei lá, quantos caracteres o CPF tem que ter, né? Ah, CPF tem que ser. Se o CPF for menor, igual a 11, e aí a gente não pode adicionar um CPF menor que isso, então ele vai dar eu. Mas, nesse caso aqui, eu vou tratar como int, certo? Para ficar mais claro para vocês, e aí quando eu for fazer a agenda, eu vou exemplificar os melhores contextos aqui para vocês, certo?
e a gente instancia esse objeto. Como a gente instancia um objeto no Java, coloca o nome da classe que criou, define uma variável igual a new e criar um novo objeto, né? Esse construtor está vazio, então eu teria que passar todos os dados aqui, né? Então seria transaction.saldo, teria que passar tudo aqui no meu main. Só que eu não quero passar tudo isso no meu main. Eu quero criar um construtor para me passar dentro do construtor todos os meus atributos. Então eu crio um public, coloco o nome do meu construtor e coloco aqui. E aí a gente, como eu falei na outra aula, a gente coloca umas outras variáveis aqui dentro. Então vai ser string nome, né? Os parâmetros, um double saldo e o int CPF, certo? E eu vou dizer que this, né? Ou seja, essa variável aqui, this, então, ou seja, this.nome é igual a esse nome aqui, tá? Do meu construtor. Isso para os debaixos também. This.saldo recebe saldo e this.cpf recebe o meu CPF. Tá. Aí ele está me apontando um erro aqui, porque ele espera que eu coloque os meus dados aqui dentro. Então ele espera que eu coloque um nome, então eu vou colocar o meu nome. O meu saldo aqui, que eu vou colocar de R$ 500. E um CPF, né, que é um int. Vai ser 999999999, tá? Coloquei CPF aqui. E aí, beleza. Esse construtor agora recebe por aqui. Em vez de eu fazer aqui, né, diretamente aqui e ficar definindo aqui, eu coloquei tudo dentro desse construtor. E aí ele consegue mostrar tudo para mim, né? Se eu mostrar ele aqui, ó, deixa eu compilar. Opa, ele mostrou as minhas. Ah, tá. Por quê, galera? Eu não fiz um método. E foi interessante dar esse erro aqui. Por quê? Eu preciso criar um método para imprimir esses dados. Ou seja, um método é uma ação que a minha classe vai ter. Então, por exemplo, o que a gente viu na aula anterior. Método, por exemplo, pensando num cachorro, um método de um cachorro é latir. Então, se eu chamasse latir ali, ele ia latir. Então, o método que a gente vai criar aqui é um public do tipo void. O que é o tipo void? Um tipo vazio. Ou seja, ele não me retorna nenhuma string, não me retorna nenhum int, não me retorna nenhum tipo. Ele é vazio, ele vai me retornar, não vai me retornar nada. Tá? Ele não tem um return igual a gente, por exemplo, se viesse aqui, é uma string latir, né? Pensando num cachorro. E a gente colocaria um return ao aqui, tá? Ele tem que me retornar esse ao aqui. Mas nesse caso, a gente vai criar um vazio chamado imprimir dados. E os dados a gente vai imprimir esses dados aqui. E aí, a gente vai colocar um sort. Em vez da gente ficar dando system output, né, em todos, a gente já vai criar um método para fazer isso para a gente. Então, ou seja, vou colocar aqui nome do titular, por exemplo. Nome do titular. Aí vou chamar a minha variável this.nome, certo? Eu quero referenciar essa variável aqui e vou fazer isso para o resto das outras. Saldo da conta, this.saldo e CPF do titular, this.cpf. Certinho? E agora, se eu chamar aquele método que eu criei, então transaction.imprimir dados, transaction.imprimir dados, ele simplesmente vai imprimir todos os dados que eu tenho aqui. Olha só, nome do titular, saldo da conta, eu tenho R$ 500 e o meu CPF. Certinho? Galera, eu acho que eu vou tratar CPF como string aqui, para ficar mais fácil a gente digitar os CPFs corretamente. Então eu vou mudar aqui em cima, eu vou deixar o CPF como string, tá? Então ele vai me relatar um erro aqui, porque CPF tem que ser string, e aí eu consigo deixar com os pontos aqui, ó, mais exemplificado para vocês. 9999 9999-01, certo? E aí eu vou compilar novamente e vocês vão ver que ele vai
me mostrar. Olha lá, mostrou com todos os pontos certinho, certo? Beleza, mas como é um banco, eu tenho que adicionar algumas coisas, né? Como, por exemplo, depositar um valor. Para depositar, a gente vai criar um método que, como eu disse, é uma ação. Então a gente cria aqui, ó, um public void, né, depositar. Ele é vazio porque depositar não precisa me retornar nada, tá? Então, então, fazer o seguinte, saldo, que é o meu saldo que eu tenho aqui, recebe saldo. Mas como assim recebe saldo? Como saldo? A gente vai passar aqui um double saldo. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou até adicionar uma coisa aqui, inclusive. Quando eu tenho o meu saldo, ele tem que ser igual ao novo saldo que eu estou depositando. Para acontecer isso, ele tem que somar, certo? O saldo que eu tenho vai ser adicionado com o saldo que eu estou depositando, que vai ser igual ao novo saldo que eu tenho. Então, vou colocar um mais igual aqui, e vou colocar aqui para ficar mais didático ainda, novo... não, vou colocar saldo, tá? A saldo fica mais fácil também. Por quê? This.saldo é o meu atributo que eu tenho do meu saldo padrão. Ou seja, o saldo padrão que eu tenho é R$500. Eu tenho esse saldo, mas eu quero depositar R$50. Então, ou seja, o meu this.saldo mais igual a R$50 que está dentro dessa variável aqui, vai somar dentro do meu saldo. Então, no final, eu vou ter 550. E aí eu vou mostrar isso para vocês na tela. Ó, você depositou o valor que o cara tem, né? Então, você depositou 5. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte, acho que assim vai funcionar. Vamos ver. Você depositou X valor. E aí, eu tenho 550. Agora, eu quero depositar. Então, o que eu faço? Eu chamo o meu transaction.depositar e vou depositar R$50. E aí, ele vai mostrar aqui para mim quanto que eu estou depositando. Olha lá, eu depositei 50, o titular sou eu e agora eu tenho 550. Isso porque minha lógica está funcionando, tá? Funcionou muito bem isso. Como eu deposito num banco, eu também faço a retirada desse valor. E aí eu crio outro método vazio, porque eu não estou tendo que retornar nada. Então, public void retirar. E aí eu vou passar por parâmetro aqui o outro saldo. Por quê? Eu preciso pegar o meu saldo antigo e colocar o saldo atual que eu estou removendo, tá? Então, por isso que eu estou fazendo isso. E seguinte, se o meu saldo, que é esse saldo aqui, for maior do que o saldo que eu tenho atual, eu não posso tirar esse valor daqui. Por quê? Porque já aconteceu aí em bancos, tá? Tem muitas notícias que rodam que tem gente que consegue retirar mais do que tem, tá? Então eles retiram por um simples erro de lógica. E aí, para a gente resolver isso, a gente usa o if que a gente já aprendeu aqui. A gente coloca isso dentro de um if, ó. Pega esse saldo aqui e coloca aqui dentro. Então, se saldo for maior do que o meu saldo, o saldo que eu tenho, eu vou retornar aqui uma exceção. A gente não aprendeu sobre exceção ainda, mas eu vou ensinar para vocês futuramente quando a gente estiver desenvolvendo mais projetos aqui em objeto. Não pode retirar o que... Não pode não, só pode retirar o que você tem na conta. Certo? E aí eu retorno essa exceção para o usuário. Ele vai mostrar esse erro lá que eu vou mostrar para vocês. Caso não for isso, então se eu digitei o valor que não é maior, eu posso retirar o dinheiro. Posso deixar aqui então um this do meu saldo vai ser menos igual ao meu saldo, porque eu estou retirando do saldo. Eu não mostrei esse menos igual, mais igual para vocês, mas eu vou explicando aqui com vocês, tá? Eu vou mostrar aqui para o usuário quanto que ele está retirando. Retirou o saldo. Deixa eu ver se assim vai funcionar, tá? Então, eu vou tentar retirar mais do que eu tenho. Vamos ver se ele vai me retornar uma exceção aqui. Ele não me retornou uma exceção. Por quê?
Vamos ver aqui. Ah, porque eu estou depositando. Na verdade não é depositar, né? É te retirar. Transaction.retirar. Quero retirar esse valor aqui. Ele me retornou uma exceção. Só pode retirar o que você tem na conta. Então, beleza. Essa lógica já está funcionando aqui pra gente, tá? Tá mostrando que eu depositei 50 aqui, mas não posso tirar. Ah, mas eu quero retirar 60 reais. Vamos ver. É, pode ser 60 reais. Beleza. Funcionou nossa lógica. Só que aqui tá um pouco colado, né? Vou colocar aqui, retirou 2 pontos e um espaço. Ele vai aparecer 2 pontos e vai dar um espacinho na próxima vez que a gente for mudar esse código aqui, certo? Beleza, galera. A gente agora tá o seguinte, todos esses métodos aqui estão públicos. Estão públicos. E aí eu posso simplesmente vir aqui nesse valor aqui. Então eu tenho 500 reais de saldo. Mas se eu quiser vir aqui, transaction.saldo, e colocar que eu tenho agora mil não, né? Aqui, 1.000 reais de saldo, eu posso fazer isso. Simplesmente vindo aqui no minha main e colocando um atributo saldo e definindo ele. Olha lá. Agora sim, agora eu tô com 990 na conta, sendo que antes eu tinha 490, né? Porque eu tinha 500, né? Vamos pôr a conta que a gente fez aqui. Como eu evito isso? Agora a gente entra nos getter e setters. A gente tem que encapsular uma lógica, uma segurança, para que o usuário não consiga diretamente mexer nesse atributo e alterar ele, tá? A gente adiciona mais segurança no nosso objeto, na nossa classe. Transaction.nome, ponto nome, não posso mais também. E se por acaso o usuário digitou o nome errado, não é esse nome que é para ser digitado, e aí eu queria mudar esse nome. A gente tem o que a gente chama de getters and setters. Eu vou criar aqui para vocês um getter de nome, então vai ser, ó, vou colocar public aqui, colocar get nome. E eu vou colocar aqui public set nome. Nesse set nome, ele criou os dois para mim. Vou colocar aqui getter e setters. Esse é o meu getter e esse é o meu setter. Repare que o getter ele retorna apenas o nome. Então, agora eu consigo chamar esse nome. Olha só, transaction.getNome. Eu consigo chamar esse nome. Eu vou colocar ele dentro de um salt aqui. Vou colocar ele aqui dentro de um salt. E aí eu consigo retornar o meu nome para mim. Olha só. Davi. Fazendo daquela forma transaction.nome, eu já não consigo mais. A IDE já me dá um erro aqui, ó. Não consigo fazer dessa forma. Desta forma aqui, encapsulando ele dentro de um getter, para maior segurança da minha aplicação, eu consigo. E aí o seguinte, a gente aqui definiu um set nome. O que esse set nome vai fazer? Vamos ver? A gente vai chamar ele aqui, transaction.setNome. O que ele está me deixando fazer? Ele deixa que eu defini como lógica aqui que eu posso mudar o nome. Inclusive eu vou colocar aqui, ó, novo nome. Na verdade não, né? É ao contrário aqui, né? Seguindo Pascal Case. Novo nome. E assim ele vai funcionar. E aqui eu consigo agora, em vez de ser Davi, eu consigo mudar o nome. Era David. A mulher esqueceu de colocar o D no final. E aí se eu imprimir agora o get nome, ele vai me mostrar um David ali, ó. Viu? Olha só, agora o nome do titular foi corrigido. Porque simplesmente eu apliquei uma... Ele tá me retornando um problema aqui, não sei por quê.
Mas beleza. Agora eu encapsulei essa lógica aqui de segurança, certo? E sobre esse get nome aqui, como que a gente... Ele serve apenas para retornar o que está aqui. Então ele vai me retornar aqui, return nome. E eu posso fazer para os meus outros métodos, se eu quiser acessar eles na minha lógica. Saldo eu não posso mudar, porque saldo é fixo. Meu CPF, vamos supor que eu digitei ele errado e agora eu queria mudar ele. Eu crio outro getter e set. Ó, botão direito do mouse, tem aqui chamado generate. Tem aqui, ó, getters and setters. Posso clicar aqui, ó, tem o saldo e o CPF. Posso girar um getter e setter por CPF. E aí o que acontece? Eu posso fazer uma lógica aqui dentro, ó. Se if this.cpf, opa, cpf.length for menor do que 11, então eu vou lançar uma exceção. Throw new runtime example, CPF não pode ser alterado, pois não atinge os requisitos. Vou pôr assim. Deixar a exceção assim. E aí, se não, ele pode this.cpf CPF. Certo? Beleza, vamos testar essa lógica aqui. Ele está me apontando um erro aqui, não sei aonde, mas a ideia é também... Ah, ponto e vírgula aqui, ó. E agora eu posso mudar o meu CPF. Transaction.set CPF, já aparece aqui. Em vez de ser 9999, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí eu vou mudar o CPF e vou colocar 22, tá? 2 aqui. O que ele vai me retornar. Ele vai me dar uma exceção ou não. Ele me deu uma exceção. CPF não pode ser alterado, pois não atinge os requisitos. Vê que agora, com esse método encapsulado dentro de um setter, eu consigo definir uma regra de negócio para ele? Então, assim, tem infinitas possibilidades que a gente poderia fazer nesse banco aqui para encapsular esses... Para encapsular não, para melhorar esse banco. Então, nessa aula a gente aprendeu sobre... Resumir um pouco mais aqui, né, sobre os atributos. A gente entendeu sobre os métodos, que são ações, e a gente entendeu um pouco sobre getter e setter. Na próxima aula, a gente vai fazer um projeto do zero, uma agenda, e aí eu vou explicar com detalhes todos sabe, essa orientação ao objeto. E aí a gente vai ter um projeto completo, tá? E aí vocês vão entender muito mais. Já peço perdão se essa aula não consegui explicar, não consegui performar aqui com vocês, tá? Porque realmente, assim, orientação ao objeto, quando a gente entende, não é difícil. Mas no começo, nossa, cara, é muito difícil. Tem muitas coisas pra gente aprender, certo? Então é isso. Eu espero vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, me chamem aqui no LinkedIn. E aí também eu vou deixar aqui para vocês um Discord. Tá vendo esse Discord que eu tô com meus amigos aqui? Esse Discord tem uma aba aqui que a gente tem chamada Estudos, aonde você pode tirar suas dúvidas aqui, ó. Olha, tem uma aba chamada Java aqui. Inclusive tinha uma tabelinha aqui, poderia ter até mostrado para vocês. Inclusive eu tava melhorando aqui e colocando umas coisas sobre objetos aqui, sabe? Então, assim, se vocês tiverem uma dúvida, entra aqui no servidor, não tem problema, e coloca aqui, tá, o código de vocês, que eu ajudo vocês a corrigir, ou me chama no LinkedIn, se vocês quiserem, me manda um e-mail, tá, não tem problema, tá. Aqui no Discord a gente pode até entrar em uma call, conversar sobre tudo isso. Certinho, galera? Então, por essa aula é só. Muito obrigado e valeu!